Deus, e o verbo era Deus. João, ele começa a escrever falando sobre a grandeza do Senhor Jesus, a palavra do Senhor. Se nós formos estudar, vai nos mostrar, amém, que os evangelhos, eles foram escritos lá 40, 50, 60 anos após Aleluia. Cristo, amém, após a vinda de Cristo. Louvado seja o nome santo de Jesus. E a palavra do Senhor, ela nos mostra que o encorajamento que o evangelista João, ele faz para a igreja de Cristo, ele faz para os seus irmãos na fé. Nós podemos estudar, analisar o que os estudiosos, que os homens estudaram sobre a palavra do Senhor, tudo sendo comprovado, amém? Nós podemos ver, louvado seja o nome santo do Senhor, que o evangelho, segundo escreveu João, ele foi um dos últimos a ser escrito, em um momento que a igreja do Senhor, que o povo de Cristo, que os apóstolos, aqueles que pregavam a palavra do Senhor com tamanha ousadia no Espírito Santo, eles estavam sendo mortos, louvado seja Deus, com mortes violentas por pregar e por não negar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E João, que não morreu pelas mãos de um homem, mas morreu de velhice, morreu ali quando Deus quis recolher ele, amém? A palavra do Senhor nos diz que ele foi muito usado pelo Senhor, foi ele que escreve o livro do Apocalipse, que tem todas as revelações que o próprio Jesus mostrou para ele. Aleluia. Ele foi preso, ele também sofreu por algumas perseguições, mas ele morreu só quando Deus quis, amém? Morreu de velhice, louvado seja o nome santo de Jesus. Mas os demais apóstolos, Pedro, Tiago, todos os outros, amém? Eles morreram com mortes violentas. Nós podemos ver, Pedro mesmo foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não quis ser crucificado da maneira que Jesus fora. Alguns dos apóstolos, ungidos pelo Senhor Jesus, cheios da graça, cheios do Espírito Santo, foram mortos, apedrejados, alguns ao fio da espada, alguns decapitados, para que hoje nós tivéssemos as Escrituras Sagradas aqui, fizéssemos menção dela, fôssemos alimentados pela palavra do Senhor. Muitos dos nossos irmãos na fé no passado morreram e não negaram o nome do Senhor Jesus, não negaram o nome do Salvador, porque eles tiveram um encontro no Santo dos Santos, porque eles conheceram o sumo sacerdote, o Cordeiro perfeito, enviado de Deus para salvar a humanidade, porque eles puderam vivenciar e testificar lá em Atos 2 a promessa do Salvador que fez para eles, que era necessário que o Filho de Deus morresse na cruz do Calvário, mas quando ele ressuscitasse, quando ele chegasse na presença do Pai, ele rogaria pela igreja dele, ele rogaria pelos 12 discípulos dele, pedindo ao Pai que enviasse o Consolador, que enviasse o Espírito Santo, que enviasse a presença do próprio Jesus para a terra em forma de Espírito. E nós podemos ver em Atos 2, amém? A palavra do Senhor nos diz que estavam todos reunidos com um só propósito, clamando a Deus. E Pedro, sendo cheio do Espírito Santo, ele que vivenciou o que o próprio Jesus disse para ele: pois eu te digo, lá no livro de Mateus, capítulo 16, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela. E tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus, e tudo quanto desligares na terra será ligado nos céus. Alguns podem até entender que Jesus estava se referindo à vida de Pedro, à vida espiritual de Pedro, mas se esta pedra fosse Pedro, um homem tão alterado como nós vemos pelas Escrituras Sagradas, Pedro, um homem como eu e você, hoje nós não estaríamos aqui, mas a palavra do Senhor nos diz que esta pedra que Jesus edificaria a igreja dele é o próprio Salvador, aquele que a morte não pôde deter, aquele que Herodes não pôde deter, aquele que os oficiais não puderam deter, aquele que a
aquele que o azorrague não pôde deter, aquele que as chicotadas não pôde deter, porque ele precisava pagar o preço. Mas quando ele subiu aos céus, ele enviou a presença do Consolador. Louvado seja Deus. Me chama a atenção na Bíblia Sagrada a criação que Deus faz lá em Gênesis, a imagem e semelhança de Deus. Adão, a imagem e semelhança de Deus, e também Eva, da costela de Adão. Deus criara o homem e a mulher para adorar, para bendizer o nome dele, para glorificar o nome santo do Senhor. Mas Satanás, sendo astuto, entrando lá no corpo da serpente, enganando ali os servos do Senhor, enganando ali a criação perfeita do Senhor, porque tudo que Deus faz é perfeito. Mas o próprio Deus, ele disse: da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. E nós vemos em Mateus capítulo 1 e o versículo 21, e Maria dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E Jesus veio, e a palavra nos diz que no princípio Jesus ele já era, no princípio ele já era o verbo, e o verbo estava com Deus. Aleluia. E o verbo era Deus. E João, ele escreve essas escrituras nos comprovando que Jesus Cristo também é o próprio Deus, porque Jesus Cristo, ele realizava milagres, porque Jesus Cristo, ele falava Aleluia. com autoridade que o vento tinha que se aquietar, o mar tinha que se aquietar, o demônio tinha que sair em retirada através da ordenança, do poder da palavra que Jesus Cristo liberava. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Sendo Jesus, amém, o Filho de Deus, o próprio Deus que veio encarnado na forma de homem aqui nessa terra. Mas por que esse tamanho sacrifício? No pequeno Galileu eu explico para os pequenos, amém, que Jesus Cristo, se desde o princípio ele estava com Deus, e a palavra do Senhor é verdadeira e eu acredito plenamente nela, amém. Desde o princípio o Senhor estava com Deus na eternidade. Então o Senhor Jesus tinha anjos, querubins, o tempo todo glorificando e declarando o quanto Ele era santo, declarando a grandeza do Senhor. E o que Jesus desce aqui na terra fazer? Pagar o preço pelas nossas vidas. Jesus no céu tinha um trono de glória, e anjos o tempo todo declarando o quanto Ele era santo. Aleluia. E aqui na terra o que Jesus recebeu? Recebeu bofetadas no seu rosto, recebeu uma cruz, recebeu pessoas falando que ele era endemoniado, recebeu críticas, recebeu perseguição, recebeu uma morte de cruz que não era para ele, que era para Barrabás. Mas tudo o Senhor, ele foi fiel até o fim para aquilo que ele veio fazer. A palavra do Senhor nos mostra que em nenhum momento Jesus Cristo ele usou da sua autoridade divina, mas ele enfrentou tudo como um homem, como eu e você, não usando da sua autoridade, para nos provar que nós também podemos passar as aflições desse tempo presente, as aflições desse mundo, perseverarmos até o fim, como nós lemos no início: ao que vencer será vestido de vestes brancas. A palavra do Senhor nos diz que Deus ele deu um nome ao Senhor Jesus que é soberano a todo nome. O nome dele está elevado a todo nome. A palavra do Senhor também nos diz, o próprio Jesus ele vai dizer: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. A morte não depende do Filho de Deus. Aleluia. E João vai falar ainda mais da grandeza do Senhor. Aqui no Evangelho de João nós podemos contemplar 7 curas que o Salvador ele realizou. Mas o que mais me chamou a atenção aqui nessa palavra foi que todo aquele que o receber, ele vai tornar nós filhos de Deus. E aos que o receberem, o Senhor ele nos fará filhos de Deus. Quem pode receber a presença dele? Quem pode receber o Senhor Jesus todos os dias?
quando nós acordamos, clamarmos pela presença dele, reconhecermos todos os dias, Glória a Deus, em todos os lugares, e confessarmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, confessarmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, mesmo que a igreja de Cristo, mesmo que cada um de nós passamos e enfrentamos momentos de aflições aqui na face desta terra. A Bíblia Sagrada nos diz em Salmo 126, aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, retornarão com alegria. Tudo valerá a pena. Aleluia. Todo esforço valerá a pena naquele grande dia que a trombeta soar, naquele grande dia que o Senhor ele te chamar pelo teu nome em um mundo com mais de 8 bilhões de pessoas. O Senhor ele conhece a cada um de nós. O Senhor ele conhece a nossa voz, Aleluia. a voz de cada um de nós. O Senhor ele sabe a oração de cada um de nós. Eu não sei o que os meus irmãos e as minhas irmãs têm enfrentado, mas eu sei que o meu Deus ele sabe. Eu sei que o meu Deus ele pode te conceder a tua vitória. Eu sei que o meu Jesus, que não está mais em uma cruz, mas que está ao lado direito de Deus Pai, Aleluia. ele está contemplando pela tua vida, ele está contemplando a tua realidade, ele está contemplando as tuas aflições desse tempo presente. Eu sei, porque a palavra do Senhor é verdadeira, e eu creio que o Espírito Santo ele está intercedendo pela amada igreja, intercedendo pelas nossas orações, ainda que nós sejamos falhos, errantes e pecadores, mas aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, ele se torna filho. E se a palavra do Senhor nos diz que se o homem ele oferece o que é de bom para o seu filho, quanto mais o nosso Pai Celestial, quanto mais o Senhor, ele não vai te dar aquilo que você tem clamado, ainda que demore, mas o Senhor ele é fiel, ainda que a promessa não tenha se cumprido. A palavra do Senhor nos diz: a luz resplandece nas trevas. Aleluia. E as trevas não prevaleceram. Olha o verbo no passado: as trevas não prevaleceram contra ela. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus. Muitos irmãos nossos no passado, amém, eles testificaram da bondade do Senhor, do socorro e da providência de Deus, amém. Nós podemos ver os jovens lá na fornalha de fogo, amém. E nós podemos ver que a luz resplandeceu e as trevas não prevaleceram contra ela. Muitos dos nossos irmãos da fé, os apóstolos do Senhor, eles foram mortos, eles foram perseguidos, eles sofreram, a carne deles teve que suportar a dor, mas a luz resplandeceu e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia. Nós podemos ver, amém? Nós podemos ver também, louvado seja Deus, Paulo e Silas na prisão, amém? Encarcerados, louvado seja Deus, mas a luz resplandeceu e as trevas não prevaleceram contra ela. Muitos reis no passado, levantados pela permissão do Senhor como reis, pecaram contra o Senhor, mas a palavra do Senhor continuou. Deus sempre levantou um profeta, um atalaia na terra para pregar a palavra. Aleluia. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Muitos de nós, amém, não éramos nem para estar aqui. Quantos de nós já contemplamos livramentos do Senhor que nós dissemos e até hoje confessamos: foi a mão de Deus, foi só o Senhor, e a luz resplandeceu nas trevas
sagrado para nos dar o bom testemunho que nós também devemos buscar e clamar, buscar a presença do Senhor, nos santificarmos. E a palavra do Senhor nos mostra Satanás ele tentando o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, aquele que conhece e que é a própria palavra, amém? Satanás ele tenta o próprio Salvador e o Senhor Jesus, em nenhum momento, ele até dá ouvidos para aquilo que o Satanás ele estava falando, mas ele repreende a fúria de Satanás ali contra ele, repreende Satanás mostrando Aleluia. a verdadeira palavra do Senhor, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Louvado seja o nome santo do Senhor, toda honra e glória seja dada a Deus. João, mesmo que escreve o Evangelho de João, estava na ilha de Pátimos, preso por pregar a palavra do Senhor, por anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Ele estava lá para morrer lá mesmo, mas a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. E João ele tem revelações dadas pelo próprio Jesus, cujo título da campanha nós temos hoje, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vou abrir a palavra do Senhor. Aleluia. Livro do Apocalipse, capítulo 21 e o versículo, capítulo 22, perdão, e o versículo 17. O esposo e o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. É de graça porque teve um preço pago, amém? É de graça porque o sumo sacerdote perfeito, ele pagou o preço. Aleluia. A partir do momento que o Senhor Jesus ele foi morto por morte de cruz. Aleluia. O véu que naquele tempo separava a presença do Senhor ali no lugar do Santo dos Santos, ele se rasgou de alto a baixo. O sumo sacerdote foi direto para a presença do Pai. E tudo quanto nós confessarmos, tudo quanto nós pedirmos em nome do Senhor Jesus, crendo, o Senhor ele fará por nós. Hoje nós não precisamos mais ir até a presença de um sacerdote, oferecer um sacrifício, pedir que o sacerdote ore por nós, mas hoje nós podemos em qualquer canto orar ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pedir a misericórdia do Senhor, oferecer obediência ao Senhor, assim como também o Senhor Jesus Cristo foi obediente ao Pai. Glória e a o Deus. Senhor, ele estará atendendo a oração dos seus filhos. Louvado Aleluia. seja o santo do Senhor. A palavra do Senhor, como eu já fiz menção, amém? No versículo 12 do primeiro capítulo de João, nos diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, aos que crerem. O Senhor ele não obriga ninguém, o Senhor ele não obriga ninguém a crer, ninguém a aceitar, ninguém a confessar que Ele é o Salvador, mas Ele nos deu esse direito, amém? Ele abriu uma porta muito estreita para que nós tivéssemos Aleluia. acesso ao Pai, ainda que o caminho seja apertado, e louvado seja Deus e nos exija muita, louvado seja Deus, reivindicações, amém, para nós nos chegarmos à presença do Senhor Jesus, para nós recebermos a presença do Consolador que Ele enviou para a terra, amém? Aleluia. Louvado seja Deus, todo o esforço, ele vale a pena, ele não obriga, mas ele nos dá, louvado seja Deus, a oportunidade, louvado seja Deus, de nós confessarmos, de nós aceitarmos a Ele como nosso Salvador, e de nós termos a certeza de uma nova Jerusalém, que João ele vê lá em Apocalipse: eu vi um novo céu e uma nova terra preparada para a magna igreja. Aleluia. Eu não tenho dúvidas que Jesus Cristo é o Senhor. Eu não tenho dúvidas que Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, o nosso mediador entre a igreja e o nosso Deus. E ainda, após Ele pagar todo o preço na cruz, Ele ainda sobe para preparar um lugar, para preparar uma
com Ele, juntamente com o Pai, para Aleluia. chamar a igreja no grande dia que o Senhor nos chamar. Tenha um lugar preparado pelo próprio Salvador no céu, amém? Tenha um lugar preparado pelo Aleluia. próprio Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. João 14, a palavra do Senhor nos diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em Jesus, porque na casa do Pai há muitas moradas, tem lugar para todo mundo que por livre e espontânea vontade aceitar a Ele como Salvador. Mas é preciso aceitar, é preciso confessar os nossos pecados, as nossas falhas, reconhecermos que nós somos miseráveis, que nós somos pecadores, mas que nós somos dependentes dEle, que nós somos dependentes da graça dEle, que nós somos dependentes da misericórdia dEle. No princípio Ele era o Verbo, e o Verbo Ele estava com Deus, ainda que muitos não o receberam, mas todos quantos o receberem, Ele nos dará o direito de sermos filhos. E que Pai maravilhoso! Glória a Deus. Que Pai maravilhoso! Que Aleluia. Pai que tem tamanho amor pela criação dele, que entregou o próprio Filho Glória a dele na cruz do Calvário, para que nós Aleluia. fôssemos salvos por nome do Senhor Jesus, através de reconhecermos que Ele é o nosso Aleluia. Salvador. Nenhum de nós, eu sempre falo isso, nenhum de nós somos merecedores de tamanho amor, mas Ele fez porque Ele é Deus. Desde o princípio Ele é Deus, desde o princípio Ele sempre foi Deus, e Ele sempre continuará. Aleluia. a ser Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Oh, Mas eu reforço novamente, amém? A fúria contrária, a fúria de Satanás vai continuar lutando para que muitos de nós, muitos dos que já estão na presença do Senhor, saiam da presença do Senhor, desvaleçam na metade do caminho. Mas não esqueça esse versículo: a luz brilhou nas trevas e as trevas não prevaleceram no passado e não vão prevalecer no futuro, porque essa luz é Jesus, esta luz é o Cordeiro de Deus, esta luz é o nosso Salvador, esta luz é a estrela da manhã, esta luz é o carpinteiro pregador, esta luz é o Filho unigênito Aleluia. e primogênito de Deus. Que privilégio! Eu ainda meditava no início do culto, que privilégio que nós temos de ter a palavra do Senhor para nós meditarmos, amém? A palavra do Senhor que nos instrui todos os dias, como que nós devemos seguir, como que nós devemos andar, Aleluia. amém? Para que nós não venhamos tropeçar, mas para que nós venhamos continuar nesta pedra angular, nesta pedra de esquina, nessa pedra de tropeço. A palavra do Senhor também nos chama a atenção lá em Gênesis, amém? Quando o povo de Israel, ele não tinha água para beber no deserto, a palavra do Senhor vai nos dizer que a rocha Meribá, sendo ali, louvado seja Deus, tocada por Moisés, a palavra do Senhor nos mostra que Moisés, ele bateu, ele feriu-se na rocha, porque ele estava ali sendo louvado seja o nome santo do Senhor, ali sendo, como que eu posso explicar para os irmãos, sendo ali confrontado pelo povo. O povo estava pressionando ele, Moisés estava pressionando, o povo estava pressionando Moisés, porque eles precisavam de água, precisavam de alimento no deserto, e a rocha Meribá, ela persegue o povo até o povo chegar na terra prometida. A rocha que vertia água para o povo lá no deserto, ela acompanhava o povo pelo deserto até chegar na terra prometida. Esta água que o próprio Senhor preparou para o povo, e me chama a atenção, ligando a água que guiou, que louvado seja Deus, que perseguiu o povo até o povo chegar na terra prometida, até o povo chegar a Canaã. Me chama a atenção que o Senhor Jesus, ele tem a água viva para nós, que o Senhor, ele tem, louvado seja Deus, a palavra dele, que é o pão da vida para nós. O Senhor Jesus, ele tem a água que sacia a nossa sede. Não ano passado, que o povo bebia da água de Meribá, o povo bebia da água de Meribá, bebia da água da rocha, comia do maná, o pão que o Senhor preparava, mas
mas eles não se saciavam. Um povo pecador, escolhido para uma grande obra, que era para ser a videira verdadeira. Um povo que fosse exemplo na terra do povo de Deus, mas muitos deles falharam, olharam para as circunstâncias, olharam para as coisas terrenas e não olhavam para o Deus de milagres que eles tinham. Aleluia. Para o Deus de milagre que sustentavam eles. Glória a Deus. Não olhavam para o Deus de milagres que sustentou o povo durante todo o deserto. Amém? Glória a Jesus. E nós temos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor que é alimento para nós. Nós temos essa palavra que tem, louvado seja Deus, sido pregada, louvado seja Deus, por muitos e muitos anos. E muitos já vieram para a presença do Senhor através dessa palavra que nos alimenta, que nos transforma, que nos confronta, mas que nos mostra Aleluia. o verdadeiro caminho. E eu creio, amém, eu creio que muitos ainda verão, temerão e confiarão no Senhor através da pregação da palavra do Senhor. Assim como o versículo que eu fiz menção, a luz resplandece nas trevas e as trevas não vão prevalecer, porque maior é o nosso Deus, maior é o nosso Aleluia. Deus, amém? Maior, grande e poderoso é o Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E o título da campanha é Quem tem sede vem, amém? E tome de graça da água da vida. Tem alguém nesta noite que você ouviu sobre a grandeza do Senhor e você gostaria, louvado seja Deus, de fazer um concerto com o Senhor ou de entregar a tua vida